Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, eu sou teólogo, catequista, aqui da Matriz São José do Avaí, Itaperuna, e vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar. Mas eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe aí nos comentários o seu like, a sua dúvida, a sua pergunta, o que você gostaria que a gente abordasse aqui no canal, tá? E vamos em frente, para que a gente possa estudar sobre a nossa fé. Graças a Deus, o nosso povo está tendo um avivamento muito grande na igreja. Eu estou muito feliz. Nessa Páscoa, então, muita gente se batizou. E graças a Deus, o povo parece que está acordando no Brasil e no mundo. Muita gente se convertendo à fé católica, e isso é uma bênção, não é? Então vamos rezar. Então, o nosso trabalho é evangelizar, trazer mesmo o povo para a verdade de Cristo, que salva. Tá bom? Então, gente, vamos rezar, pedir a Deus, porque Jesus diz que sem Ele nós não somos nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, mais uma vez, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. O que nós vamos falar hoje? O que nós vamos abordar hoje? Nós estamos no mês de maio, não é? Muita gente fala que maio é o mês das noivas, não é? Não sei, pode ser. Muita mulher, a maioria delas gosta de casar em maio. Não sei de onde vem essa tradição. Mas é o mês das mães, que a gente comemora no segundo domingo de maio, o Dia das Mães. Então, nada melhor do que a gente falar da mãe de Jesus do que a nossa mãe, que é a Virgem Maria, não é? Que ela é tão importante na igreja, que ela é mãe da igreja, que é mãe de Jesus, ela é mãe da igreja, nossa mãe também. Então,
a igreja dedica o mês de maio ao mês de Nossa Senhora. Então, eu quero fazer um vídeo sobre... eu vou fazer 2 vídeos sobre Nossa Senhora que eu acho muito oportuno. Esse primeiro vídeo eu vou fazer sobre por que Jesus chamava Maria de mulher e não de mãe. Tem muita gente que fala sobre isso, né? Mas por que Jesus não chamava Maria de mãe e de mulher? Será que Jesus não considerava Maria como mãe? Eu já vi muita gente falar isso. Os inimigos da igreja, né? Tá vendo aí? Jesus não considerava Maria como mãe, chamava ela de mulher. Por quê? E depois eu quero fazer um segundo vídeo falando sobre as aparições de Nossa Senhora no mundo. A igreja diz, né, que tem muitas aparições de Nossa Senhora. Algumas a igreja aceita como verídicas, algumas não. Então eu quero fazer um vídeo também sobre essas aparições. Por que Nossa Senhora tem aparecido tanto no mundo? Não é? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Vamos falar então, eu quero gravar então 2 vídeos. Então, esse primeiro sobre, ele é mais teológico. Esse primeiro ele é um pouco mais teológico. E o segundo é mais histórico aí sobre as aparições de Nossa Senhora. Então, vamos falar um pouco sobre esses 2 assuntos que vale a pena no mês das mães, mês de Maria. E eu particularmente, para mim vai ser bom falar disso, porque é o primeiro ano que eu vou passar sem a minha mãe. É o primeiro dia das mães que eu vou passar sem a minha mãe da terra, que eu perdi a minha mãe ano passado. Então, eu já era devoto de Nossa Senhora e fiquei mais ainda. Já falei isso aqui no canal. Adotei Nossa Senhora como mãe, né? Ela é minha mãe mesmo, pelo batismo, já que eu sou irmão de Jesus Cristo. Jesus me deu como mãe lá na cruz. Então, eu quero, então, como forma de homenagear minha mãe da terra, falar da minha mãe do céu. Não é? Então, é um orgulho para mim poder fazer, então, esses 2 vídeos sobre Nossa Senhora. Não é? Ela que tem me dado, tem me colocado aqui no colo, né? Ela que tem me colocado sob a sua proteção, seu manto, para seguir em frente, que não é fácil. Quem perdeu mãe sabe que não é fácil, né, a gente viver sem a mãe da terra, mas eu estou me apegando com a mãe do céu, é isso que a igreja ensina, né? Se você não tem mais mãe como eu, se apegue à mãe do céu, né, que ela vai te confortar, a mãe do céu vai te confortar, tá bom? Mas então, por que Jesus chamava Maria de mulher e não de mãe? Será que Jesus não considerava Maria como mãe? Veja, a primeira vez que Jesus chama... Hoje vamos passar pela Bíblia, não é? Vamos aí passar pela palavra de Deus. Então, o primeiro texto que nós vamos ver aqui é João capítulo 2. Tá? Então eu quero, já que os nossos irmãos protestantes só acreditam naquilo que está na Bíblia, então vamos para a Bíblia. E eu não entendo, já que eles amam tanto a Bíblia, eles não amam Nossa Senhora. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Se amam tanto a Bíblia, não é? E não amam Nossa Senhora que está na Bíblia. A Bíblia fala de Nossa Senhora, não é? É uma coisa que não sei porquê, não entendo. Mas, vamos lá. João capítulo 2, Jesus, eu não vou ler o texto todo, claro, né? Depois você pode ler. Nas bodas de Caná, é o primeiro milagre de Jesus, quando Jesus transforma a água em vinho. O vinho acaba, eles foram convidados, né? O contexto da passagem. Jesus foi convidado para uma festa de casamento, estava lá Nossa Senhora, os apóstolos, e tinha acabado o vinho. Tá? Aí diz, no versículo 3, como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse, ele já não tem vinho. Respondeu-lhe Jesus. Porque para o judeu, gente, se faltar o vinho, como se fosse aí para nós um refrigerante hoje. Já pensou? Se você ir numa festa de casamento, não tem um refrigerante para você beber, um suco,
não é? Então, quer dizer, então naquela época para o judeu era o vinho. Então, seria uma vergonha para o casal. Nossa Senhora, né? E não tem vinho para os convidados. Então, seria uma vergonha para eles. Então, Nossa Senhora ficou preocupada pelo casal, devia ser algum conhecido, até parente de Jesus, a gente não sabe, não é? Então, Nossa Senhora ficou preocupada. E agora? Faltou vinho. Jesus lhe respondeu, versículo 4, mulher, isso compete a nós? O que nós temos a ver com isso? O que eu e você temos a ver com isso? Faltou vinho, eles vão lá e compram. Não é? Né? Talvez ele queria dizer isso. Minha hora ainda não chegou. Olha aí, a hora de Jesus fazer o milagre ainda não tinha chegado. Não era a hora dele fazer o milagre. Disse então sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. Olha aí. E depois Jesus vai lá e transforma a água em vinho. Então, olha o que Nossa Senhora diz. Fazei o que ele vos disser. É o poder de intercessão de Nossa Senhora, que os irmãos evangélicos não entendem. Esse é o papel de Maria. O papel de Maria não é fazer o milagre, ela pede. Quem que transformou a água em vinho, gente? Foi Jesus, não foi? Mas quem pediu? Foi Nossa Senhora. Então, mas por que Jesus chamou ela de mulher? Tá? Isso nós vamos ver daqui a pouco. Então, a primeira vez que Jesus chama ela de mulher é no contexto aqui das bodas de Canaã. No mesmo evangelho de São João, lá no capítulo 19, que é aquele texto lá da cruz, onde Jesus está morrendo, João 19, versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, que não era irmã de Nossa Senhora, era prima de Nossa Senhora. Tá? Maria não teve irmãos, ela era filha única, que era uma prima de Nossa Senhora, e Maria Madalena. As três Marias estavam aos pés da cruz. Quando Jesus viu a sua mãe perto dela, o discípulo que ele amava, quem é o discípulo amado? João, o próprio evangelista. Ele disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Olha aí, entregou Maria, isso prova que ela não tinha mais filhos. Se ele entregou Maria para João, é porque ela não tinha mais ninguém, São José já tinha morrido. Então, Jesus sabia que ia morrer. Então eu falei, eu tenho que entregar minha mãe para alguém, então vou entregar para o discípulo amado, São João. Tanto que São João foi morar com a Virgem Maria lá em Éfeso, numa casinha que tem até hoje, só você procurar na internet. A casinha que Nossa Senhora viveu com São João. Então, depois disso daqui, São João levou, diz aqui, ó, depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe, falou para João. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Então ele passou a morar com Nossa Senhora primeiro em Jerusalém e dali para Éfeso. Desculpa, dali depois eles foram morar em Éfeso. Mas aqui pela segunda vez Jesus chama ela de mulher. Mulher, eis aí teu filho. Ele não fala mãe, eis aí teu filho, fala mulher. Duas vezes Jesus chama Maria de mulher e não mãe. Claro que ela é mulher, né? Ela é mulher, é do sexo feminino. Mas Jesus quis, é isso que Jesus estava dizendo? Claro que não. Por que então, gente, que Jesus chamou Maria de mulher e não de mãe? Aí agora nós temos que ir para dois textos muito teológicos, tá? Que para gente que estuda teologia, nós temos uma matéria na teologia chamada Mariologia, o estudo de Nossa Senhora. Claro que na teologia protestante você não vai ver isso, né? Mas na teologia católica você tem essa matéria, né? Assim como você tem Cristologia, que é o estudo de Cristo, você tem Eclesiologia, que é o estudo da igreja, Escatologia, que é o estudo do final dos tempos, você tem a Mariologia, o estudo de Maria, que infelizmente não tem na teologia protestante, que eles não vão estudar isso, né, infelizmente. Mas na teologia católica tem. E esses dois textos que eu vou colocar aqui é muito importante para você entender por que Jesus chamava ela de mulher e não de mãe. Jesus não estava desprezando Maria, pelo contrário,
ele estava exaltando Maria. Antes de ir para o texto que eu quero ir hoje, eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 2. Olha o que diz o livro do Gênesis, no capítulo 2, quando Deus fala para Eva. Gênesis capítulo 2 diz assim: Gênesis capítulo 3, versículo 20. Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. Eva também era virgem. A primeira mulher que Deus fez, Eva, também era virgem. Então diz aqui que Eva era mãe de todos os viventes. Olha aí, então a Bíblia fala que a nossa mãe no Antigo Testamento era Eva. Nós éramos filhos de Eva. A gente reza isso na Salve Rainha, né? Degredados filhos de Eva. Aquela oração que nós católicos rezamos. Então, Eva era nossa mãe no Antigo Testamento, que foi substituída depois pela nova Eva. Santo Irineu, um santo da igreja do século II, ele dizia, né? Eva era uma prefiguração da nova Eva, assim como Cristo é o novo Adão. Não é? A Bíblia fala que Cristo é o novo Adão e Maria é a nova Eva. Tá? Então, teologicamente, Maria substitui Eva. Por quê? Porque Eva pecou. Maria não, Maria é imaculada, não teve pecado. Maria obedeceu ao anjo Gabriel. Eva desrespeitou a Deus e ouviu o anjo do mal, o demônio, e trouxe uma maldição para nós, pecado original. Mas o primeiro texto que eu quero meditar com vocês, que fala sobre por que Jesus chamava ela de mulher e não de mãe, está em Gênesis 3,15, que é o texto que a igreja chama de proto-evangelho. O primeiro evangelho. O que é o evangelho? É a boa nova. Tá? Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz aí: porém, ódio, Deus falando para Adão e Eva, né? Lá no paraíso, né? Que eles tinham dado ouvido, Deus tinha falado para eles não comerem daquela fruta, daquela árvore, que eles iam morrer. Eva comeu, ouviu a serpente, comeu e deu para o marido comer. Depois do castigo de Deus, Deus vai dizer para Adão e Eva, versículo 15, do capítulo 3 do livro do Gênesis: porém, ódio entre ti e a mulher. Olha aí, presta atenção. Tá? Entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aí é chamado de proto-evangelho, primeiro evangelho da salvação. Tá? Quem é esse descendente da mulher? É Jesus Cristo, é o Messias. E quem é a mulher? É a mãe. É quem nos deu o Salvador. É Maria. Então, gente, essa mulher do Gênesis 3,15 aí é Maria. Não adianta espernear, não adianta os protestantes quererem dizer que é outra pessoa, que é Maria. Tá bem claro aí. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá falando aí do demônio, do mal. Por isso que o demônio, gente, tem ódio de Maria. Isso não sou eu que estou dizendo, os exorcistas já estão cansados de dizer.
Por que o demônio odeia Maria? Por quê? Porque foi ela que nos deu Jesus. A salvação veio através dela. Não adianta a gente querer dizer que não, porque foi. O Salvador é Jesus? Claro que é Jesus. Mas quem nos deu Jesus? Foi ela, foi a Virgem Maria, foi Nossa Senhora. Então o demônio tem ódio de Maria, ódio. Ele odeia Maria. Por isso que ele quebra terço, por isso que ele quebra imagens de Nossa Senhora. Ele tem esse ódio, essa aversão que alguns têm por Maria, porque ele sabe que Nossa Senhora aponta para Jesus, leva para Jesus, igual eu acabei de ler lá em João 2. Fazei o que ele vos disser. Maria aponta para Jesus. Ela não quer nada para ela não quer a glória para ela. Ela fala lá no Magnificat. Deus olhou para a humildade da sua serva. Ela não quer a glória para ela. Nunca quis aparecer. Ela nunca quis aparecer. A gente nunca viu na Bíblia, né, um texto onde fala que Nossa Senhora queria aparecer. Eu sou a mãe de Jesus. Ela ficou sempre humilde, escondida. Então, e o demônio é orgulhoso. O demônio, ela é mais humilde. Ela diz lá, né, para o anjo: Deus olhou para a humildade da sua serva. E o demônio, gente, ele é orgulhoso. O pecado dos anjos é de orgulho, porque o anjo não tem corpo. Ele não queria ser Deus, ele queria ser mais do que Deus. Então, quer dizer, o demônio, sendo orgulhoso, ele não suporta uma pessoa que é humilde. Então, por isso que ele odeia Maria. E essas pessoas que odeiam Maria estão do lado dele. Entendeu? Porque o que Nossa Senhora faz? Ela leva até Jesus. Então é o primeiro texto onde se prova que é a mulher do Gênesis 3,15, por isso que Jesus chamou ela de mulher. É aquela mulher lá do Gênesis. Não é? Claro, gente, que eu não estou dizendo que ela é uma deusa, não estou dizendo isso. Mas Jesus sempre existiu. Então, no desígnio de Deus, Deus já estava ali prefigurando ali aquela mulher que seria depois a sua mãe, queria esmagar a cabeça do demônio, a cabeça de Satanás, pela sua humildade, como eu já expliquei. Tá? E o outro texto que prova essa mulher do Gênesis, e essa mulher que Jesus chama, né, de mulher, interessante. O primeiro livro da Bíblia e o último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Olha que interessante. A Bíblia fala no primeiro livro da mulher, né? E depois, no último livro, vai falar da mulher, dessa mulher que Jesus chama de mulher. Olha só. E tem gente aí, né, que despreza essa mulher. Tá? Gênesis capítulo 12, desculpa, Apocalipse capítulo 12, versículo 1. O título é A Mulher e o Dragão. Quem é o dragão? É o demônio. Lá ele é representado, no Gênesis, o demônio é representado por uma serpente. Que aqui no Apocalipse também. Apocalipse 12, 7 também fala da serpente. É um símbolo do demônio. É claro que o demônio não é. O demônio não é uma serpente, o demônio não é um dragão, é uma simbologia. Mas é interessante que lá no Gênesis fala do demônio como uma serpente, e aqui fala do demônio como uma serpente como um dragão. Não é? E os dois atacam a mulher. Tanto o dragão quanto a serpente atacam a mulher. Olha o que diz aí. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestido de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Presta atenção. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Claro, gente, que isso é espiritual. Não entenda isso como uma coisa carnal. Tá? Depois apareceu um outro sinal, um grande dragão, vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas.
É aqui, gente, eu não vou continuar não, porque o que nos interessa é o versículo 1. Depois vocês podem ler em casa, se você quiser ler o restante do capítulo 12 também é importante, mas eu vou ficar só nesse versículo. Tá? Aqui, né, fala da mulher revestida de sol. Uma coroa, olha aí, uma coroa sendo coroada no céu. Gente, quem é essa mulher, meu Deus do céu? Que aqui vai dizer que vai dar à luz um filho. Ela vai dar uma luz, um filho, um menino, aquele que deve, versículo 5. Ela deu à luz um menino, um filho, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Quem é o menino? É Cristo. Quem que deu à luz a Cristo, gente? Não foi Maria, não? Gente, negar que essa mulher aqui não seja Maria é impossível. Os irmãos protestantes falam que é a igreja. Não está totalmente errado. Também é a igreja. A igreja também é nossa mãe, que nos dá Cristo pelo batismo. Não está errada essa interpretação. Mas você querer negar que essa mulher também é Maria, a igreja católica ensina que é a igreja e é Maria. É os dois. Você querer negar que essa mulher seja Maria é você forçar muito de um texto. Assim como a mulher do Gênesis fala de Nossa Senhora, a mulher do Apocalipse também fala. É a mesma mulher. Então, gente, só não entende quem não quer. Então, eu te provei aqui teologicamente que Jesus não chamava Maria de mulher, de mãe, mas de mulher, porque Maria é a mulher do Gênesis, que esmaga a cabeça de Satanás, e é também a mulher do Apocalipse. Tá? Então, o que quer dizer essa mulher revestida de sol, coroa de 12 estrelas, que ela foi glorificada no céu? É a assunção de Nossa Senhora, é o dogma que a igreja proclamou. Entendeu? É o dogma da assunção. E também a coroação de Maria no céu como rainha do céu e da terra. É a mãe do rei. A mulher de Salomão, gente, ela foi coroada na época do rei Salomão. A rainha era a mãe do rei. Se Jesus, o Apocalipse também diz que Jesus é o rei dos reis. Se Jesus é o rei, quem é a rainha? Jesus não pode ser a mulher de Jesus porque ele não teve mulher. Então quem é a rainha? Essa mulher aqui que recebeu a coroa de 12. Por que uma coroa de 12 estrelas? 12 quer dizer plenitude. Plena. A plena da graça que o anjo Gabriel falou. Você é plena da graça, tudo em você é graça. Você é imaculada, sem pecado. Como é que uma mulher revestida do sol, né, que está no céu, pode ter pecado? Claro que não. Aí vem o dogma da Imaculada Conceição. Maria concebida sem pecado, para ser a mãe de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não tem como negar que essa mulher do Gênesis e do Apocalipse seja Maria e seja a igreja. São as nossas duas mães. Jesus nos entregou Maria como mãe e a igreja também é nossa mãe pelo batismo, que a igreja nos dá o batismo, a igreja nos dá os sacramentos, né? Tudo é a igreja que nos dá, então ela é nossa mãe, simbolicamente. Então, tanto a igreja quanto a Virgem Maria é essa mulher do Apocalipse. Mas hoje nós não estamos falando da igreja, hoje nós estamos falando de Maria, a mãe de Jesus. Então, agora você entende por que Jesus não chamava Maria de mulher e chamava de mãe, mas sim de mulher, porque tem um sentido teológico nisso. Jesus é muito esperto. Ok? Tem 2 livros maravilhosos que você pode ler que vai explicar isso que eu expliquei aqui. O primeiro é do Padre Jonas. Eu tinha esse livro aqui, mas eu não sei se eu emprestei, aí agora eu não tenho ele aqui. O nome do livro é A Mulher do Gênesis ao Apocalipse. O Padre Jonas, né, da Canção Nova, ele explica tudo isso que eu expliquei aqui. O Padre Jonas explica muito melhor do que eu. Por que Maria é essa mulher lá do Gênesis ao Apocalipse, do começo ao final da Bíblia. Ok? E tem um outro livro também, esse eu tenho ele aqui, A Mulher do Apocalipse. Esse eu tenho.
Olha, está até velhinho, de tanto que é um dos meus livros mais antigos. E eu já li ele várias vezes. A Mulher do Apocalipse. É um livro maravilhoso para você entender sobre a Virgem Maria. O livro, gente, ele aborda tudo que nós precisamos saber sobre Nossa Senhora. Tudo. Essa coroa de 12 estrelas que o Apocalipse fala, o livro desdobra. Eu vou só ler o índice, tá? Para você ter curiosidade e querer comprar o livro. Qualquer livraria católica você acha. Aqui em Itaperuna, se você for no Santo Agostinho ali, que é de Itaperuna, você deve achar. É um livro que vale a pena. Se você ainda não é devoto de Maria, eu tenho certeza, depois que você lê esse livro, ou do Padre Jonas, se você achar, você vai mudar o seu conceito em relação a Nossa Senhora. Você vai ver que a devoção que nós temos a Maria ela não substitui Cristo, ela não é a ponte. Como os nossos irmãos protestantes, vocês trocam Jesus por Maria. Jamais. Maria não é a ponte, ela não é salvadora. Ela nos leva a Jesus. Tanto que Jesus, a igreja ensina o quê? Pede à mãe que o filho atende. Entendeu? Então a gente vai a Nossa Senhora, ela nos pega pela mão e atravessa a ponte que é Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Nossa Senhora não é a ponte. Maria atravessa a ponte. Ela não é a ponte. Ninguém pode ser essa ponte, só Jesus. Mas ela atravessa a ponte que é Cristo. Por isso que São Bernardo a chamava de onipotência suplicante. O que quer dizer isso? Tudo aquilo que ela pede para Jesus, ela consegue. Você acha que Jesus vai negar alguma coisa para a mãe dele? Nunca! Se ele era submisso a ela aqui em vida, diz o livro de Lucas 2,51 diz, Jesus era submisso a Maria e a José. E agora lá no céu você acha que Jesus não vai ser? Claro que vai. Então o livro ele coloca aqui as 12 glórias de Maria que o Apocalipse fala. Aí só vou ler rápido aqui, só o índice, só para você ter gosto e querer comprar o livro. A primeira glória de Maria, a Imaculada Conceição, concebida sem pecado. Porque se ela tivesse pecado, gente, ela não poderia ser a mãe de Jesus. Jesus vai nascer no ventre de uma mulher pecadora? É um absurdo. Deus é santo. Então Jesus a preservou do pecado. Então a primeira coisa, porque ela foi preservada do pecado. Então ela não foi salva por Jesus? Foi. Todos foram salvos por Cristo, mas de uma forma diferente. Quando você tem uma doença, como é que você trata a doença? Tomando remédio quando você já pegou a doença. Eu peguei uma gripe, então tem que tomar remédio para sarar. Agora, Nossa Senhora não precisou tomar o remédio. Ela foi vacinada, é o segundo caso. Então, não tem vacina da gripe para você não gripar? Então, Nossa Senhora foi vacinada contra o pecado, então ela não teve o pecado. Já nós fomos, o pecado nos pegou. A gripe, entre aspas. Então nós tivemos que tomar o remédio. Qual é o remédio? O batismo. Por isso que todos nós somos batizados. Maria não foi batizada. Você vê que a Bíblia fala do batismo de Jesus, mas não fala do batismo de Maria. Ela não precisou de batismo. Tá certo? Que Jesus também não precisava. Ele fez aquilo ali só para dar exemplo. Mas por que a Bíblia não fala do batismo de Maria? Porque ela não precisou do batismo. Todos nós precisamos do batismo. É o remédio. Ela não. Ela foi vacinada. Entendeu? Segunda glória de Maria, a virgindade perpétua. Virgem antes, durante e depois do parto. Ela não teve outros filhos. Já expliquei, já fiz um vídeo aqui sobre isso. Mas e os irmãos de Jesus? São primos de Jesus, porque não tinha na língua hebraica a palavra primos. Então era todo mundo chamado de irmãos. Já expliquei isso aqui várias vezes. Terceiro, a maternidade divina, mãe de Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Se você não acredita que Maria é mãe de Deus, então você não acredita que Jesus é Deus. Então, se Jesus não é Deus, ele não pode, né? E os milagres? Só Deus pode fazer milagre. Então, ela é mãe de Jesus, que é Deus. Então, é mãe de Deus, maternidade divina.
Bendito, quarto, bendita entre todas as mulheres. Isso aí o anjo Gabriel falou. Você é bendita entre todas as mulheres. Está lá em Lucas capítulo 1. Então, está na Bíblia. Quinto, esposa do Espírito Santo. Esposa mística. Não entenda isso como uma coisa carnal. Ela é esposa do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que a engravidou. Não foi São José. Ela não concebeu Jesus por obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o esposo, porque foi ele que a engravidou. Então entenda isso como uma coisa espiritual, não como uma coisa carnal. Sexto, submissão de Jesus a Maria. Acabei de falar. Lucas 2,51. Jesus era submisso a Maria aqui na terra. Então lá no céu é a mesma coisa. Tudo aquilo que Maria pede para Jesus, ele atende. Ele não vai negar nada para a mãe dele, aquilo que é bom para nós, claro, para nossa salvação. É o que ela falou lá nas bodas de Canaã. Fazei tudo o que ele vos disser. Sétimo, vencedora de Satanás e das heresias. Ou seja, lá em Gênesis 3, eu já li para você, ela pisa na cabeça do demônio. Então ela vence as heresias que aconteceram na história da igreja. Por que a igreja está aí até hoje e venceu tudo? Venceu o comunismo, nazismo, todas as heresias que queriam destruir a igreja, socialismo, tudo. Por que a igreja venceu tudo isso? Por quê? Porque Nossa Senhora pisou na cabeça de tudo isso. 8. Medianeira de todas as graças. Isso aí eu vou falar no segundo vídeo sobre as aparições de Nossa Senhora, você vai entender. Tá? Sobre a mediação de Maria. É isso que eu acabei de explicar. Ela não é a ponte, mas ela atravessa a ponte. Isso aí eu vou explicar no segundo vídeo. 9. Mãe da igreja e nossa mãe. Eu acabei de ler lá em João. O discípulo amado a levou para casa como a sua mãe. Se ela é mãe do corpo, da cabeça que é Cristo, ela é mãe da igreja, que é o corpo de Cristo. É mãe a rainha dos apóstolos. Então, meu irmão, minha irmã, se você não aceita Maria como mãe, azar o seu. Para nós católicos, nós não somos órfãos de mãe. Nós temos um pai que é Deus, nós temos uma mãe que é Maria. Se você não quer, problema seu. Assunta ao céu é outro dogma. Não é? É o Apocalipse 12:1, que eu já expliquei. E 11º, rainha do céu e da terra. Já expliquei, por isso que ela foi coroada. A mãe do rei. E a última glória, a última estrela, né? O molde da santidade. A igreja diz que abaixo de Deus, a criatura mais santa foi Maria. A santa mãe de Deus. Não é? Porque, gente, você acha que Jesus ia escolher? Você não pôde escolher sua mãe, pôde? Deus pôde, e ele escolheu a melhor. O melhor pai, que foi São José, e a melhor mãe, que foi Maria. Não é? Então, gente, Deus escolheu a melhor. Então, se Deus escolheu a melhor, se Deus é santo, a mãe dele também tem que ser santa. Então, ninguém ultrapassou em santidade a Maria. Ninguém. Nenhum anjo, nenhum santo, né, ultrapassou em termos de santidade a Virgem Maria. Ok? Então, gente, um primeiro vídeo que eu quis fazer é explicando, então, agora você já sabe por que Jesus chamou Maria de mulher e não de mãe, porque ela é a mulher do Gênesis e a mulher do Apocalipse, tá? E depois nós vamos fazer um segundo vídeo falando sobre as aparições de Nossa Senhora. Amém? Deus abençoe a todos.